os cascateiros, ó, voltando só para complementar o vídeo anterior, tá? Em que eu comentava o cenário aqui dos clubes brasileiros pós-mundial, né? Então vimos aí que o Fluminense e o Vasco, né, dos clubes do Rio, vem num momento pior, mas o Fluminense agora, com essa vitória sobre o Inter pela Copa do Brasil, tende a melhorar, tende a mostrar mais do seu futebol, do bom futebol que foi demonstrado lá no Mundial. E o Vasco realmente, né, assim, acreditar muito no trabalho do Diniz, o Diniz conseguir realmente motivar esses caras, extrair deles aquele algo a mais, né? Esse mesmo Diniz que conseguiu extrair, né, do elenco aí algo a mais, ele conseguiu isso no Fluminense em 23, né, conquistando ali a Libertadores. Essa é a esperança, né, pessoal? Porque nós sabemos que o Vasco não tem recursos para trazer grandes reforços e, e o Diniz tem que trabalhar com o que tem nas mãos aí, né? E de repente também contar aí com algum bom nome da base que possa surgir. Enfim, é isso, né? O que resta ao Diniz, ao Vasco, é trabalhar para melhorar e, evidentemente, não cair no brasileiro. Aí o que eu falei que ia comentar aqui sobre os treinadores é porque o Leonardo Jardim, né, diante desse mau momento aí do Cruzeiro, não é mau momento, né, mas são 3 jogos já sem vencer, né, jogou contra o Corinthians de São Paulo e empatou, mas um jogo até que foi bem equilibrado, acho que ali eu não considero tropeço. Aí sim, né, derrota para o Ceará em casa, né, num jogo em que realmente o Cruzeiro não ligou o senso de urgência, a impressão que eu tive que o Cruzeiro achou que naturalmente ganharia o jogo, que em algum momento ali a bola entraria e não entrou, e o Ceará se defendeu bem e foi mortal nos contragolpes. E aí agora contra o CRB, né, jogo da Copa do Brasil, o Cruzeiro em casa no Mineirão empata em 0-0 e, assim, o Cruzeiro ainda é favorito para levar essa vaga das quartas na Copa do Brasil, mas pelo adversário já era para ele ter encaminhado essa vaga, era para ter conseguido uma boa goleada no Mineirão e até de repente mandar reservas, desculpem, e até mesmo mandar reservas para o jogo da volta. Mas, né, ele perdeu esse direito, né, de poupar aí pro jogo da volta. Fora que ele corre o risco de perder, né, porque o CRB não vai também ir com tudo para cima. Ele vai ficar ali retrancado, vai tentar levar pros pênaltis, até porque o goleiro deles é muito bom, né, inclusive o CRB passou nos pênaltis contra o Santos na fase anterior, então o Cruzeiro tem que se ligar, porque se for pros pênaltis, o goleiro lá é bom, hein, ele vai complicar. E aí o Leonardo Jardim disse que o Cruzeiro estava buscando opções no elenco, porque ele não tem, segundo ele, segundo o técnico da equipe celeste, ele não tem jogadores com bom drible, com boa capacidade de realizar jogadas individuais. E ele disse que achou que no Brasil fosse fácil encontrar esse tipo de jogador, mas que não está sendo fácil. E que também não vai contratar qualquer um, né? Tem que ser jogadores nesse aspecto melhores do que aqueles que estão atualmente no elenco do Cruzeiro. E acho que ele tem razão, né? Porque realmente nós achamos que é fácil achar um jogador assim que é driblador, que é rabiscador ali, que faz jogadas individuais, mas o problema é que muitas vezes os jogadores eles não conseguem, como eu vou dizer, tem uma sequência ali, tem uma regularidade nesse fundamento. Por exemplo, o Fluminense trouxe o Soteldo. O Soteldo, pouquíssimas jogadas ali foram feitas por ele, no que é o forte dele, que é esse drible, esse arranque e velocidade envolvendo a defesa. O Fluminense tinha o John Arias, ele foi embora. Aí o Serna fez uma jogada muito bacana no gol lá contra o Inter, mas será que ele vai ter essa regularidade? Será que ele vai continuar fazendo isso? O Keno também, no Mundial, fez boas jogadas, ele teve alguns bons jogos ali, explorando o lance individual. Será que ele vai ter regularidade? Inclusive, ele vai ser titular hoje contra o Grêmio. Vamos ver se ele vai repetir. Então é isso. Aí, bem, o Jardim diz que há uma carência no mercado brasileiro de jogadores bons de bola, de dribladores, jogadores agressivos, né, tecnicamente falando. E aí, isso vai ao encontro de uma entrevista que o Renato Gaúcho deu agora recentemente, em que ele fala que hoje é difícil fazer futebol, por quê? Porque os valores são muito inflacionados, né? E ele diz que é mérito de jogadores, que eles realmente fizeram por onde para receberem bons salários e terem aí condições aí de alcançar a independência financeira muito rapidamente. Eu digo jogadores que chegam nos grandes clubes, que conseguem grandes contratos, evidentemente. Aí ele estava dizendo o seguinte, que apesar de os valores no futebol estarem muito altos, mas que o nível até de jogadores é inferior ao de antigamente. Ele até citou a seleção brasileira, no caso ali de termos várias posições na seleção em que não há um titular absoluto porque há uma carência de jogadores. E ele disse que antigamente, na época dele, e até ali na época talvez ali aquela geração ali do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo, do Ronaldo Fenômeno,
que até aquela geração ali, de repente, você tinha até 2 titulares por posição. E agora, na hora de montar a seleção brasileira, é difícil conseguir aquele 11 ideal. Por quê? Porque faltam bons jogadores. E nisso eu concordo com ele. Concordo com ele. Hoje, os jogadores, assim, estão muito físicos, né? Estão cada vez mais bem dotados fisicamente, mas técnica, intelectualmente, tem faltado alguma mais ali. São jogadores que não pensam o jogo, são jogadores assim, que não conseguem assimilar um conceito tático, que não conseguem organizar uma jogada ensaiada, que não conseguem construir uma jogada coletiva de uma maneira regular, né? E isso fica muito claro, e ainda mais se nós pensarmos aqui no futebol brasileiro. Então nessa aí o Renato e o Léo Jardim, os discursos se encontraram, e faz sentido mesmo, Hoje, o jogo... Assim, o Soteldo, por exemplo. O Soteldo, ele já jogou muita bola. Mas pelo que ele tem jogado atualmente, é um jogador que ele mereceria ganhar o que ele recebe aí? Será que seria um jogador com esses custos que envolveram aí, que foram envolvidos na contratação dele pelo Fluminense? Eu acho que não. Eu acho que até na Série B, se de repente olhar ali com mais cuidado, com mais carinho, até você acha jogador que nesse momento joga mais bola que o Soteldo. Então é isso, então o mercado realmente está carecendo de bons jogadores, e até por isso também, cada vez mais os clubes têm recorrido a jogadores de fora, jogadores estrangeiros, porque o nosso talento aqui está deixando a desejar. Por exemplo, camisa 10. Camisa 10 é difícil achar um brasileiro aí que é camisa 10 do seu clube. Do Corinthians, o camisa 10 é argentino, né? O Garro. O do Flamengo é uruguaio. O do Fluminense, não, o melhor jogador é colombiano. Então, se nós olharmos aí, o do Botafogo é venezuelano. Então, se nós olharmos aí, é difícil achar um 10. Vamos pensar aqui de cabeça. 10 ali, realmente brasileiro bom de bola. O Alan Patrick, beleza, do Inter, mas a idade pra mim já complica. E o Inter contratou uma reserva pra ele, que é estrangeiro, evidentemente. Temos o Veiga no Palmeiras e o Maurício, mas os dois não são nem titulares no Palmeiras. Então, e o Felipe Anderson também, os caras não são nem titulares. Então, né, daí já se observa. Temos o Matheus Pereira no Cruzeiro, que também é muito irregular, um cara que oscila muito. Então falta efetividade. Temos o Fluminense, o Ganso, mas o Ganso também, a idade avançada já complica, né? Para pensarmos assim em seleção brasileira ou em voos mais altos. Aí fora, né? Tem o Paquetá, que agora foi absolvido aí dessa acusação aí de manipular, né? De forçar cartões amarelos para manipular aí apostas. Mas o Paquetá eu não vejo ele como 10, né? O Paquetá, na minha modesta opinião, ele é mais um volante que se aproxima ali do terço final da jogada para poder participar da construção ofensiva, mas para mim ele não é 10 legítimo. Para mim ele vai ter muita dificuldade se forçarem nessa posição. Ele para mim é aquele volante que flutua ali, né, entre as linhas do meio de campo, e é assim que ele vai bem. E tem o Andrés Pereira também, que é um outro jogador também que oscila bastante, embora ele tenha qualidade. Enfim, é difícil pensar um 10 aí para a seleção brasileira. Acho até que a Valeria dá uma chance pro Anderson Talisca, que é pouco falado porque ele jogou em regiões periféricas do futebol, né? Jogou na Arábia, hoje está na Turquia, mas é um cara que sempre jogou bem, sempre foi muito bom nas assistências, muito bom naquele passe final. E aquela coisa, né? Ele mereceria pelo menos ser testado na seleção para saber se ele realmente está nesse nível ou não, né? Porque outros aí tiveram chance, jogadores que jogam em times pequenos da Europa, porque o Talisca não? Então também fica essa observação aí. Então é isso, pessoal. Então o cenário é esse. As equipes, mesmo com um mês de treinamento, voltaram absolutamente a mesma coisa. Os times do Mundial, inclusive, mesmo desgastados, estão tendo uma regularidade, estão assim, tendo bons resultados. É o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense perdeu um pouco o foco, mas agora já conseguiu ganhar e tem certeza que a tendência é melhorar. E é isso então, pessoal. Então, agora vai ter rodada no final de semana aí. Vamos acompanhar. E depois vamos trazer as nossas análises aí, também vamos depois dar uma avaliada aí em relação à Copa do Brasil, né, em relação a quem vai se classificar, né, pessoal? Claro, o Botafogo está encaminhado, o Flamengo pode se complicar, o Fluminense está encaminhado, mas tudo pode mudar, porque são grandes confrontos e grandes times envolvidos. E é isso aí, pessoal. Então estamos de olho aí no mundo da bola aqui pelo canal Cascateiros e continuem nos dando moral, tá? Lá no Instagram Cascateiros FC, aqui no TikTok cascateiros.fc e lá no YouTube, né, Cascateiros, youtube.com.br/cascateiros. Então acompanhe o nosso trabalho e é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí, muito obrigado pela audiência e em breve estaremos de volta. Valeu, pessoal. Tamo junto.